Você já acordou com a sensação de que sua mente não descansou? Como se um caminhão tivesse passado por cima dos seus pensamentos durante a noite, aquela névoa mental, a ansiedade batendo, antes mesmo de você sair da cama? Eu sei exatamente como é ter um cérebro pesado, que parece sujo, cheio de lixo mental do dia anterior. Mas e se eu te dissesse que existe um hábito noturno de apenas 3 minutos, que a ciência e a Bíblia concordam que podem limpar sua mente e te fazer acordar renovado? No final desse vídeo, você vai sair com um hábito de 3 minutos para aplicar hoje à noite e transformar suas manhãs. É uma cena comum, presta atenção. Você deita, mas a mente não desliga. Repassa as preocupações do dia, planeja o outro dia e quando o despertador toca, você tem a sensação de que correu uma maratona mental. Você se sente culpado por não conseguir descansar de verdade, por não ter aquela paz que tanto busca. E o pior, a gente tenta relaxar do jeito errado. A maioria das pessoas tenta desligar a mente com mais telas, mais informações ou simplesmente ignorando o que está acontecendo. Mas 90% das pessoas tentam relaxar do jeito errado e por isso elas acordam com a mente pesada, cansada, ansiosa. Elas não entendem que sem sistema existe esforço e com sistema há fluidez. E o sono é um sistema. Aqui está a grande virada que vai mudar a sua perspectiva de enxergar. Seu cérebro tem um lixeiro que só funciona se você estiver em paz. Pensa que sua mente é uma grande cidade. Durante o dia ela está em pleno funcionamento, produzindo pensamentos, emoções, decisões e também muito lixo metabólico, resíduos de toda essa atividade. À noite, quando a cidade dorme é a hora da faxina. Caminhões de lixo saem para limpar as ruas, deixando tudo pronto para o dia seguinte. Seu cérebro faz exatamente isso. Ele tem um sistema de limpeza noturno, mas ele só opera de uma forma eficiente se você estiver num estado de relaxamento profundo. Se você vai para a cama com a mente acelerada, cheia de preocupações, com o cortisol, o hormônio do estresse lá nas alturas, é como se você estivesse bloqueando a passagem dos caminhões de lixo. A faxina ela não acontece direito e aqui está o pulo do gato. O detalhe que 90% das pessoas não sabem. Rotina é o corpo visível do hábito e a rotina noturna é muito importante para essa faxina cerebral. Mas como é que a gente faz isso de verdade? Vamos mergulhar aqui na ciência. O seu cérebro ele possui um sistema incrível chamado sistema linfático. Ele é como o sistema linfático do corpo, só que é mais exclusivo para o cérebro. Durante o sono profundo, os vasos sanguíneos do cérebro se contraem, abrindo espaço para que o líquido cefalorraquidiano flua e literalmente lave o cérebro, removendo toxinas e proteínas que se acumulam durante o dia, como a beta-amiloide, associada a doenças neurodegenerativas. É a faxina noturna que eu falei. Mas para que esse sistema funcione perfeitamente, seu corpo precisa estar num estado de repouso e segurança. E é aqui que entram o cortisol versus a entrega espiritual. Quando a gente está estressado, ansioso, preocupado, nosso cérebro libera cortisol. O cortisol ele é um hormônio de luta ou fuga. Ele mantém o seu cérebro em alerta, impedindo que você atinja as fases mais profundas do sono, onde a limpeza do sistema linfático é mais eficiente. Isso explica por que você acorda irritado, com a mente turva, mesmo depois de horas na cama. E a Bíblia, com sua sabedoria milenar, já nos dava a prescrição médica divina para isso. Está lá em 1 Pedro 5:7, a gente lê o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma autorização biológica. Quando você entrega as suas ansiedades, você sinaliza para o seu corpo que você está seguro, que você não precisa estar mais em alerta. E isso permite que o cortisol baixe e o seu cérebro pode finalmente fazer a faxina que precisa. É a ponte perfeita entre a ciência e a fé. E é por isso que fé sem ritmo vira intenção. Ritmo vira vida. Agora, como é que a gente aplica tudo isso? Como é que a gente cria esse ambiente de paz para que seu cérebro possa se limpar e a sua mente se renovar? A gente vai usar o método SRH, Sistema, Rotina e Hábito. S de sistema. Primeiro você vai criar um ambiente próprio para que isso possa acontecer. Isso significa sem telas, pelo menos 30 minutos antes de deitar. Você vai trocar a luz branca e fria por uma luz quente e suave.
Tem um diário físico e uma caneta ao lado da cama. Esse é o seu sistema de apoio. Escreva. Escreva antes de deitar. R de rotina. Agora a sequência fixa. Você vai escolher um horário para começar o seu ritual noturno uns 30 minutos antes da hora que seu sono chega. Essa rotina vai ser simples. Escrita mais oração. E o H é de hábito, comportamento que vai se tornar automático. Aqui está o passo a passo, o seu hábito de 3 minutos para hoje à noite. Desligue todas as telas 30 minutos antes de deitar, celular, TV, tablet. Deixe-os fora do quarto, se possível. Segunda coisa, você vai pegar aquele seu diário físico e vai escrever 3 gratidões do dia. Não precisa ser algo grandioso, pode ser até o café que você tomou, uma conversa que você teve, o sol. A neurociência mostra que a gratidão ativa o hipocampo, uma área ligada ao bem-estar. E isso traz segurança para o seu cérebro. Terceiro, você vai recitar Salmos 4:8. Eu gosto muito de falar ele. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Repita essa frase algumas vezes. Essa é a autorização biológica para o cortisol baixar. É a sua entrega. E quarto, deite-se e durma com a frase: estou seguro, meu cérebro pode fazer a faxina. É simples, mas poderoso. E lembre-se, você não precisa se consertar, você precisa se conduzir. E esse é o caminho. Eu mesma já vivi anos acordando com aquela mente pesada, como se eu tivesse dormido com um peso de 10 quilos na cabeça. Eu tentava de tudo, chá de camomila, meditação guiada, mas nada parecia realmente limpar aquela névoa da minha cabeça. Eu me sentia frustrada, achando que era uma falha minha, que eu não conseguia desligar. Foi quando eu comecei a aplicar exatamente esse ritual de 3 minutos, de desligar as telas, escrever as gratidões e entregar as minhas ansiedades com a palavra de Deus. Não foi de um dia para o outro, mas em poucas semanas a diferença era gritante. Eu comecei a acordar com clareza mental que eu não sentia há anos. Não era só mais energia, era uma mente limpa, pronta para o dia. Não foi motivação, foi sistema mais fé. Então, quando você acorda depois de aplicar esse hábito, o seu cérebro foi limpo fisicamente pelo mesmo sistema linfático e renovado espiritualmente pela sua entrega e fé. Você não está apenas descansando, você está restaurado. E a Bíblia nos lembra em Lamentações 3:23 o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu verdadeiramente espero que as suas manhãs sejam um testemunho dessa renovação. E eu te desafio a experimentar esse hábito 7 dias. Comenta aqui embaixo. Mente renovada se você aceita o desafio. E se você quer ir além, descobrir outros hábitos para uma vida saudável e uma mente saudável, eu sugiro que você assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Não perca o próximo vídeo. Tchau, tchau! Nos vemos por aí em breve.